ver, tinha 2 só assistindo. Você viu da semana passada, daquela pessoa do começo que a gente até brincou? Sabe, que tinha que ser, na hora que eu entrei, tem que falar especialista. Especializado em coração. Neuza, não sei o que. Faz as fotos daqui, que daí flores permanentes, cachepôs, aromatizantes, difusores, adornos, mantas para sofás e tapetes para tornar a sua casa um lar muito aconchegante. Educação, isso é o que fazia isso que faz mais fácil, sabia? Compre pelo WhatsApp 3311 Se ele não fizer um programa de reeducação, ele perde o registro e aí perde a condição de professor. Eu gosto muito de bibliografia, eu muito, adoro ler bibliografia. Já está no ar, tá? Pratico Mauá. Coisa Mauá. AM Pro Ângelo Oeste, por você sempre. Protege a nova medicina do trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos, referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, registro de listas e previdenciais, tem filme dele? assessoramento para implantação do social, o técnico da Protege inclui médico, especialista em enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Tem atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, para quem ama a verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuária de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse a Agrocomercial Canabarro no Facebook, Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. IMB-FM, o melhor jornalismo regional. 19 horas e 52 minutos. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação, Lisete Fralias. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso. Hoje dia 2, né, gente? Já estamos no mês de fevereiro e trazendo aí conteúdo para você. Nós estamos tendo algumas dificuldades ainda em adaptação aqui na Rádio Membuí. Você vai perceber que nós já estamos... A primeira live caiu, mas eu quero registrar aqui na primeira live um abraço muito especial para o Dr. Moacir da Rosa Alves, também para a Rosane Moreira, para a Cleusa Limana, que diz que é a melhor rádio, que ela só escuta essa rádio, para o Pedro Filósofo, tem mais gente que eu não consegui anotar todos. Aí na segunda live, gente, nós encerramos a segunda e agora estamos numa terceira, porque nós estamos com a falta de um equipamento, então a gente está fazendo e você tem que seguir na sequência, mas a gente coloca ali parte 1, parte 2 e parte 3 para você entender. E quando eu compartilhar também eu coloco ali as partes para vocês estarem conosco. Mas nós estamos aqui para Tins Tinta, Construtora Jobim, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, Cislimpa, Nossas Raízes, Saúde Protege, Versa Decorações, Decora Casa e Afeto e também os nossos parceiros aí do nosso primeiro Fórum Rádio Empreendedora, né, que eu já citei para vocês, mas relembrando, já estamos aí com a Mademax Pneus, a Intexol, a Coomate, Dr. Rômulo Vargas, especialista em
Compliance Empresarial, doutora Lorena Rum, também presidente da OAB da Comissão de Compliance, Anderson Oliveira, da Imobiliária e Seguradora Vasconcelos, lá de Caçapava do Sul, Márcia Falcão, do Amor no Garfo, doutor Márcio Rubim, médico que já esteve conosco na terça-feira, Osório Design, ele que é um dos caras mais premiados no Brasil na parte de design digital, Colégio Fátima, doutora Lourdinha Pinto Trindade, médica pediatra, presidente do Rio Grandense, assim, Associação da Indústria em Movimento, pessoal lá do Distrito Industrial, antigo Distrito Industrial, Rafael Petroni, consultor e educador, a biomédica Michele Vieira César, a Evelise Maciel, que é uma grande treinadora e que trabalha com o método CIS, também a Núbia Marques, da Casa Círculo, a doutora Cida Brizola, médica e sexóloga, Leandro Colovini, do IMPLA, e também a Fernanda Carvalho, e com apoio da Prefeitura Municipal, e um grande parceiro também que está conosco é a Urbanes Empreendimentos. E nos próximos dias a gente vai trazer mais detalhes para vocês sobre esses nossos grandes parceiros. E fora os outros também que estão nos auxiliando aí no aniversário da Rádio Membuí. Eu quero agradecer a todos, sempre nos prestigiando aí e entregando, né, coisas bacanas para a gente poder divulgar aqui, e a gente divulgando cada vez mais aí os nossos conteúdos. Um abraço também para o seu Lauro Cremonese, da LC Pré-Moldados, que sempre nos acompanha, e que também logo vai estar abrindo um terceiro empreendimento aqui em Santa Maria, e a gente fica muito feliz com isso. Mas estamos de volta, né, com os nossos convidados, Rodrigo Silva Jardim e também Carlos Flávio Barbosa, e você sabe que o nosso tema de hoje é por que a solução dos problemas triviais se transformam em um grande desafio, né, para o cidadão comum. E eu vou passar para o Carlos Flávio, que ele fez um comentário muito feliz agora no final do primeiro bloco, e que eu acho que é importante a gente rever e tocar nesse tema daqui para frente agora, para o pessoal nos acompanhar aí. Tu faz referência ao que nós falamos em relação à questão das empresas também. Isso. O que acontece, o que se nota? Como pelo nosso próprio trabalho, as relações de amizade, nós conhecemos muitas pessoas, e claro, você conhece infinitamente mais. Eu sempre digo, eu tive o prazer, né, de trabalhar junto com a Lisete em determinado período, e a gente aprende a admirar essas pessoas com a sua história, a sua competência. E muitas pessoas a gente conhece comumente. E a dificuldade que o ambiente de trabalho hoje, Lisete, eu tenho amigos que são assim, ó, eu sempre digo, o cara é um tanto louco, né? Para empreender no Brasil com toda essa fragilidade, seja no campo jurídico, e aqui nós estamos tratando das relações interpessoais, é que, primeiro, entram, não querem receber ordem. Verdade. Nossa, é tão diferente do nosso tempo, a gente sentava... Não sabe nada, mas não quer receber. Eu me lembro que quando, né, a gente ouvia tudo que tinha que fazer e fazia, e a gente fazia mais ainda que tinha que fazer. Hoje faço o essencial, vocês não perceberam isso? Estão de olho no relógio. Tem lugares que está se tendo uma dificuldade imensa, Lisete, de que as pessoas deixem o seu celular em determinado espaço para que ele não ocupe a maior parte do tempo com gasto do tempo com coisas que não estão relacionadas, vinculadas com o trabalho. Exatamente. Ninguém está dizendo que essas ferramentas elas não possam ser incorporadas, né, no processo de trabalho, até porque a comunicação hoje você faz com um dispositivo dessa natureza, com o smartphone, com o mundo inteiro. Só que o que acontece? As pessoas, e você colocou em determinado período da nossa discussão, o fato de que todo mundo se volta ao virtual. Ou é joguinho. E outra coisa, tu imagina você contratar o Rodrigo alguém, e o Rodrigo também é casado com uma empreendedora, e
E que é aquela história assim, ó, você fazer as seleções. Você sabe que pelo baixo nível que nós temos, e tem trabalhos do Instituto Paulo Montenegro, que diz que apenas 8% do brasileiro é capaz de responder respostas complexas. Veja só, ao nível que se falou muito aqui da busca pela informação, transformar isso em conhecimento. Apenas 8% está preparado para responder a textos complexos. Agora vocês imaginam, então, se você colocar vocês imaginam um coador. Se ele for muito fininho, né, as gotinhas, a maior parte do material vai ficar retido na parte de cima. O líquido vai ser pouco. É o que está acontecendo hoje. Então vocês às vezes têm que alargar, né, esse grânulo para que passe, senão você não vai ter ninguém para contratar. Aí o indivíduo, Rodrigo, não sabe nada, não tem experiência alguma. Porém, já bota a banca. Depois das 18 eu não trabalho. Antes dele pegar o trabalho, ele já vem com a listinha. Sim. Olha para fora, eu sou produtor rural. Olha a dificuldade. Nós colocamos internet lá fora, porque tem pessoas que sem internet não vão. E tu tem um monte de coisas boas. O campo hoje oferece conforto, maravilha. Mas mesmo Silêncio, assim, tem pessoas que, por exemplo, eles já vão de cara amarrada na segunda-feira. Na quinta-feira fica o desespero, porque eles querem voltar na sexta-feira. Então ele já trabalha com a cabeça virada para a cidade. Né? Exato. Ele já sempre... E outra coisa, antigamente tu trabalhava, tu ia capinar, né? E tu tinha que capinar onde de fato era necessário. Hoje o cara vai capinando sempre em direção à sombra. Mas não é? Sabe? A coisa ficou tão... Nós era nas vergas, ia pela verga, não interessa. E depois era verificado se o teu trabalho foi cumprido ou não. Exatamente. Então, eu tenho um amigo que ele é coronel, ele se fica suave, é tudo dodói. Tu não pode chegar hoje para o milico, né, e chamar a atenção, porque isso cria um trauma, uma dor, e ele se ressente. Olha só. Tanto que, o que se dizia antes? Guri, né, tu é daqueles que vai ter que ir para o quartel, tu vai virar homem no quartel. Não é assim? É verdade. Hoje, se tu fala, o Rodrigo comentou aqui, se tu fala no politicamente correto, hein, Rodrigo? Imagina essa expressão hoje. O que acontece? O cara vai e bota os pais no conselho tutelar. Exatamente. Hoje não querem nem saber, né, de ir, enfim. Mas meus filhos que riam quando eu contava que a gente... Tu trabalhaste com seleção de pessoas, né? Muito. É difícil ou não? É muito difícil. E hoje, assim, ó, o grande problema que eu acho que acontece na hora da seleção, as pessoas entram porque elas têm a competência, mas elas saem porque elas não têm a... Persistência? Não. A inteligência emocional. A inteligência emocional, eles não têm como é que eu vou te dizer assim, a maturidade suficiente, por qualquer coisa já brigam, já discutem, e aí não se relacionam, o ambiente fica pesado, o clima organizacional fica pesado, porque aquela história, uma laranja contaminada contamina as outras, né, apodrece as outras. Então, ele é selecionado e daqui a pouco, pelas suas qualidades, ele não fica na empresa, porque tem uma é incrível. colega e amiga que ela é enfermeira, ela disse assim, Carlos Flávio, que coisa horrível, eu não entrei aqui para ser gestora de creche. Olha o grau que isso tá. E tu vai falar, tu tá falando de pessoas de diferentes faixas etárias, com nível de complexidade e responsabilidade de trabalho, e o comportamento dele é díspare em relação ao que ele tem que fazer. Não, e as pessoas dizem assim, mas eu não fui contratada para isso, eu só fui contratada para tal coisa. Mas eu aprendi desde pequena, né, com meus pais, que quando eu ia fazer alguma coisa, não interessava se eu tinha que ir na roça, buscar lenha, fazer o que eu tinha que fazer tudo. Hoje não, hoje as pessoas já vão ali focadas, não, eu quero trabalhar, mas é só nisso. Já vem com horário. Aí, não sei se vocês viram nas notícias que nós estamos com um monte de vagas abertas, mas não tem candidatos, porque as pessoas não estão preparadas para isso, né? Então, não estão mais se preparando, buscando, como a gente, nós falamos aí que já estamos chegando na idade bem madura aí, mas a gente está sempre buscando, está sempre estudando. Hoje de manhã, tu falou em
textos. Hoje de manhã eu respondi uma pesquisa e nessa pesquisa dizia assim: queremos que você responda objetivamente, pois a sua resposta vai ser avaliada para ver se você tem inteligência emocional e como é a sua desenvoltura ao responder. Mas vai pedir para alguém responder alguma coisa assim, as pessoas não querem. É lá o xizinho lá do vestibular e deu. Raciocinar, interpretar um texto. Isso é muito complicado, mas o que mais me deixa em estado de alerta é exatamente a possibilidade de cancelamento das pessoas que denunciam esse modus operandi que envolve a situação ao qual ela se encontra. Não é? Nós temos aí, vocês falaram, problemas graves relacionados ao mercado de trabalho, não é? A falta de compreensão de elementos básicos que envolvem um indivíduo quando está inserido no mercado de trabalho. Né? E como é que a gente vai atacar esses problemas? Né? É primeiro fazer o diagnóstico disso tudo. E aí quando as pessoas se colocam e diagnosticam esse problema grave da sociedade, ele é cancelado por órgãos do Estado. É isso aí. Então, assim, é uma luta que ela tem uma vertente que é muito preocupante, é que cada vez que o tempo passa, a força do Estado está cada vez maior oprimindo esse indivíduo. Né? Conteúdos que nós tínhamos como certo dentro de uma sociedade ocidental, elas estão se perdendo em 2, 3, 4 anos, de uma maneira absurdamente clara. Quer dizer, se eu torço para o Flamengo e o corintiano se lascou, eu vou bater palma. Mas eu sei que numa hora vai chegar pro que está batendo palma hoje. Então as pessoas têm que terem em mente esse estado de coisas, não é? De buscar outras formas de informação. Né? A gente está vendo aqui uma situação envolvendo os indígenas na região norte do país. Que tristeza. Que se você for procurar o que está acontecendo, não é aquilo que a mídia de massa está relatando. Não é? Acontecimentos que houveram há semanas atrás, há um mês atrás, você vai ver que foi hiperdimensionado, e quem promoveu aquilo de fato, como coloca a grande mídia, não é quem fez aquilo. Porque não agiu durante 10 anos daquela forma, por que iria agir exatamente daquela mesma condição? Então, assim, eu acho que é importante nós fomentarmos num debate público como é esse aqui a dimensão do indivíduo. O indivíduo tem que se dotar de conhecimento. Né? Então, à medida em que a gente não buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, buscar entender quais são os elementos que envolvem, que movem uma sociedade, nós vamos caminhar mais rápido para a autodestruição, cada vez mais rápido para a autodestruição. Não é? Nós estamos nos autodestruindo, né? E nos colocando em berço esplêndido na cama arrumada pelo próprio Estado. Não é? Então isso é um fenômeno que vem crescendo há 200 anos, basicamente, de uma forma tão avassaladora, e as pessoas continuam virando as costas para esse problema. Elas viram as costas para esse problema. Elas acham que nunca vai chegar nela. Né? Então, assim, conteúdos, como a gente fala, como democracia, como liberdade, se você for ver, não existem. Eles não existem numa sociedade ocidental. E foram movimentos que levaram 300, 400, 500 anos para chegar a um estado pleno de liberdade e se inserir dentro de um movimento democrático. Então, assim, a força motriz de tudo isso é a sociedade. Não é o mercado, não é o Estado, porque a sociedade é que banca esse mercado. É a sociedade que banca as pessoas que estão dentro do Estado. Então as pessoas é que têm que tomar noção do que está acontecendo e combater de fato essa condição que
deixa, vamos dizer assim, um ambiente completamente inóspito. Mas nós temos uma parcela de culpa, quando eu digo nós, todos nós, porque somos muito guiados por a nova... desculpa. Nós somos culpados, né? Eu digo todos nós, a sociedade, porque somos muito guiados hoje por uma chamada, o pessoal fala influencer digital. Eu sou influencer. Então, aquela pessoa tem uma opinião vaga que seja, ela nem sabe direito o que ela está falando, ela faz um vídeo lá e viraliza aquele vídeo. E aquele vídeo lá vira verdade. Então, é como em relação à mídia. Determinado jornalista, vamos dizer assim, é um ídolo, né? Então, o que ele disser, o pessoal acredita. Eu acho que a gente tem que ser mais crítico, a gente tem que olhar com outros olhos, fazer uma análise mais crítica, porque quando você vai ler um livro, eu não sei vocês, mas eu tenho um hábito que muitas vezes eu volto para ler de novo aquele pedaço, porque eu li aquele pedaço assim, eu digo, mas para lá, vou voltar de novo, volto e leio o capítulo de novo, né? Porque a gente, quando vai dar a sua opinião, a gente tem que ter a nossa opinião formada, mas embasada. Nós não podemos falar qualquer coisa. O que preocupa nisso tudo, foi dito agora, à medida que você vai abrindo mão do próprio buscar, né, sempre o trabalho foi visto como algo edificante, honroso, digno, valoroso, libertador, foi falado aqui, né? Eu quero crescer e eu quero ter meu próprio emprego numa coisa que eu gosto para que eu consiga adquirir coisas. E quanto isto é gratificante você ser útil. E até isso está se perdendo. O que nós estamos falando aqui é uma condição de nulidade, de inutilidade. Eu vou colocar coisas assim dentro da proposta que foi feita. Eu estou tendo problemas esse ano, isso já é sequência de vários anos, de que coisas simples acabam virando queixas que são encaminhadas via ouvidoria em ambientes cada vez mais fechados, como os condomínios, onde as pessoas optam, e às vezes até por uma necessidade maior, para ficar perto do emprego, ficar perto de determinado centro comercial, ou porque os recursos que dispõe lhe permitem a aquisição de um imóvel naquele ambiente. Só que essas pessoas não conseguem conviver minimamente quando há algum embaraço, alguma dificuldade, algum obstáculo. Aí o que eles fazem? Ao invés de resolver por si mesmos, a partir do diálogo, eles são tão imaturos que eles vão buscar um terceiro. E esse terceiro que é o perigo, que são as instâncias de governo ou estruturas de Estado. E daí o Estado está cada vez mais dentro da vida privada. E isto que nós estamos falando, e o Rodrigo fez esse comentário há pouco, você está delegando e ao mesmo tempo você se queixa. Só que o Estado é tomador de riqueza. Ele não tem riqueza nenhuma. E ele se apropria da tua vida privada. E você se queixa, mas você é aquele que é a fonte de combustão para que esse Estado seja tão grande. Isso é uma questão do que agora o pessoal consegue nos enxergar. Quanto maior for o Estado em detrimento do indivíduo, né, maior for o Estado, o indivíduo fica menor. O que nós temos que inverter, isso foi ensinado até pelos os pais da América lá, eles propunham isso. Há um limite na ação estatal. Você tem que ser capaz de resolver a infinita maioria das demandas do seu cotidiano. Você recorre a nós quando esgotado todas as tentativas. Todas as tentativas foram feitas. Não, hoje vocês falaram, Elisete, você comentou, você não consegue resolver coisas básicas, coisas mínimas. As pessoas, então, ao invés de crescer e evoluir, o que ela faz? Eu estou pedindo demissão porque o ambiente é tóxico. Tu está entendendo? Aí, meu Deus, assim, aí as coisas caem do céu. Será que nós vamos bater palmas para o presidente do Fórum Econômico Mundial, André Klaus Schwab, que disse que nós não teríamos nada e seremos felizes? Alguém vai ser feliz comendo migalha? Alguém vai ser feliz sendo eliminado? Olha o que virou o Canadá, olha o que virou a Austrália, olha o que virou a Nova Zelândia, como disse o Rodrigo.
Eram países vistos como esperança, como oportunidade, estão sendo cerceados, a propriedade está sendo dilapidada. Como você mesmo colocou no intervalo relacionado ao Jordan Peterson, se ele não fizer um programa de reeducação, ele vai ter o seu diploma, sua condição como psicólogo sua habilitação retirada por uma força de um governo autoritário através do Estado. Porque exatamente denuncia quem é o promotor dessa crise civilizacional. Não é? Então, assim, ó, nós estamos chegando num limite, nós estamos além do limite já estamos além do limite. Não é? E o pensamento médio de um cidadão de dizer que não, mas isso não vai chegar a mim. Já chegou. Não é? Então você não vai. Essa visão de sociedade que você tinha até 4, 5 anos atrás, ela acabou. E as pessoas têm que tomarem consciência disso. Mas elas têm que tomar consciência e não buscarem se esconder embaixo da cama, né? Ou tentar fazer um processo de revolucionar tudo isso, né? O P.J. O'Rourke diz assim, ó, antes de você fazer a revolução, aprenda a arrumar a sua própria cama, né? Então, assim, ó, um dos primeiros passos é exatamente esse, né? E de que entenda que antes de você vieram muitas outras gerações que fizeram coisas muito importantes e que permitiram com que você hoje tivesse a sensação, eu não vou dizer nem que é, mas que você teve a sensação do que é viver em um ambiente onde o conceito de liberdade ele tinha plena condição de entendimento e de aplicabilidade diária. E hoje, isso que nós ainda estamos vivendo numa geração, eu me preocupo com a próxima geração que está vindo aí, né, que vão ser os nossos netos, bisnetos, enfim, né? Então é um momento. Alguns estudos denunciam que hoje os jovens de alguma dessas últimas gerações, eles têm um QI menor do que os seus pais. É a primeira vez na história da humanidade que o QI dos filhos são menores que o QI dos pais. Tá bom para vocês? Nossa, para encerrar tá excelente. Esse tema não pode ficar só aqui, né? Nós estamos só hoje brincando. E até para dizer que a maior plataforma de conteúdo desse país tem neste momento discutindo esses pontos com algumas pessoas dos estudos da área do comportamento, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, né? Que é o Brasil Paralelo que está discutindo essa temática. Olha, vamos prosseguir nesse tema na próxima semana, trazendo esses dados aí que eu acho que são muito importantes para quem está nos acompanhando. Certo. Nós vamos então encerrando esse quadro do Nossas Raízes, um pouquinho de atraso, né? Porque a gente gosta quando é interessante, é instigante, né? Lembrando, gente, que quanto mais vocês compartilharem agora, daqui a pouquinho eu vou colocar todas as lives em ordem para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Nós vamos ao intervalo e voltamos depois do intervalo com Direto da Redação.